7 da tarde, eu, Vanessa Oliveira, faço companhia para você, sintonizado aqui na Rádio Canção Nova de São José dos Campos, a sua FM 95.9 no coração do Vale. Seja muito bem-vindo ao programa Abre Aspas, este espaço de entrevistas, notícias, prestação de serviço e, claro, a sua participação. E você pode nos acompanhar de diversas maneiras, sintonizando aí no seu radinho de casa, do carro ou até do celular, a FM 95.9. Ou ainda acessar o site Canção Nova SJC, e aí você consegue nos ouvir pela internet. E outra opção é baixar o nosso aplicativo Rádio Canção Nova e lá procurar pela rádio de São José dos Campos. Desde já, obrigada pela sua companhia. Abre aspas. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você dorme bem ou não? É aquela pessoa que tem dificuldade para pegar no sono ou se manter no sono? Ou até dorme, mas acorda mais cansado ainda. Pois bem, minha gente, o sono desempenha um papel crucial na promoção da saúde. Estudos científicos têm destacado cada vez mais que uma boa noite de sono está diretamente associada a diversos benefícios, incluindo, por exemplo, a melhoria da função cognitiva, o fortalecimento do sistema imunológico, a regulação do humor e até mesmo o controle adequado do peso. Ignorar a importância do sono pode levar a complicações sérias para a saúde a longo prazo. Mas, infelizmente, muitas pessoas não dormem bem e também não buscam a ajuda de um profissional. Pois bem, minha gente, hoje nós vamos falar sobre a qualidade do sono, a importância, de ter um sono de qualidade, não dormir muito, não é isso, é ter um sono de qualidade. E você, claro, vai poder participar conosco, mandando a sua mensagem para o nosso WhatsApp, 12 3019 8801, 12 3019 8801. Manda pra gente a sua pergunta aqui pra nossa convidada, que é especialista nesse assunto. Vamos falar sobre a qualidade e a importância do nosso sono. Não saia daí. Previsão do tempo. Previsão do tempo. Mas antes de conhecer a nossa convidada de hoje, vamos falar sobre a previsão do tempo para esta sexta-feira, que por sinal é a primeira sexta-feira deste mês de fevereiro. Mônica Maria, olha só, de manhã que estava até um calorzinho, mas deu uma pancadinha de chuva agora. Será que essa chuva se mantém? O que a previsão indica para hoje? Boa tarde. Boa tarde, Vanessa e ouvintes do Abre Aspas. É isso mesmo, primeira sexta-feira de fevereiro e vamos trazer as informações do tempo. Começando o nosso boletim pelo Vale do Paraíba, o dia deve ser de sol com muitas nuvens e chance de pancadas de chuva à tarde e à noite. Mínima de 17, a máxima fica em 27 graus em São José dos Campos e Jacareí. No litoral norte, a sexta será de sol com muitas nuvens durante o dia. Períodos nublado, com chuva a qualquer hora. Mínima de 20, máxima de 27 graus em Caraguá e São Sebastião. Na Serra da Mantiqueira, o dia deve ser de sol com muitas nuvens e pancadas de chuva à tarde e à noite. Mínima de 13 e a máxima fica em 25 graus em Campos do Jordão e São Bento do Sapucaí. Abre aspas. Obrigada, Mônica, pelas informações. É mesmo, a chuvinha já veio, né? Tempinho bom para estar em casa, acompanhando a Rádio Canção Nova e também aí o programa Abre Aspas, né? E hoje a nossa convidada no programa é a doutora Lilian Gianazzi, ela que é especialista em odontologia do sono, tem pós-doutorado em biociências aplicada ao sono, também multiprofissional do sono, tem certificação em odontologia do sono, tem residência clínica em dor orofacial, especialista em ortodontia, coordenadora do curso de capacitação e odontologia do sono do Instituto Velini, pesquisadora voluntária da Unesp de São José dos Campos, tem certificação em odontologia do sono, vice-presidente da ABROS e uma das autoras, do livro aí Medicina Oral do Sono. Doutora Lili, esqueci de alguma coisa? Muito boa tarde, Nossa. Seja bem-vinda, boa tarde. Boa tarde, Vanessa, boa tarde aos nossos ouvintes, muito obrigada, você é sempre muito gentil na sua apresentação. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês e feliz ano novo para todos, pois né? Ainda não nos falamos nesse ano de 2024, né? E já estamos entrando em fevereiro, olha como passou rápido, né? Rápido. Algumas pessoas disseram que achou que demorou aí o janeiro. Eu não achei, não. Eu também não, para mim passou
normal Foi aí. tá bem corrido. Doutora, como eu disse, né, é um assunto tão importante a gente falar sobre o sono. E aí, eu tava pensando ali agora no meu horário de almoço, parando e pensando, né, dando aquela piscadinha, né, de cochilo ali, né? Até brinquei aqui que eu falei aquelas pessoas que têm problemas, sabe que não tá dormindo bem e não procura ajuda. Essa que vos fala tem um quezinho aí, um pezinho, mas enfim... Parece que as pessoas estão mais sonolentas ou é impressão minha? Porque é difícil você encontrar alguém que não fala assim, ai, tô com sono, ou tá com uma cara de cansada. O que tá acontecendo com a nossa sociedade, doutora? As pessoas estão dormindo pouco, né, Vanessa? Estão dormindo menos do que deveriam dormir. Cada vez mais a sociedade 24 horas tem muitos atrativos, né? Depois que veio o advento, isso não é de agora, né? A pandemia aumentou muito essas queixas, porque as pessoas realmente pararam, né, com as suas rotinas, então perderam aí o controle de hora de dormir, hora de acordar, hora de fazer as atividades, aumentou muito o consumo, né, de telas, celular, Sim. tablet, mas isso assim, fora a pandemia, isso já vinha crescendo com o advento do celular, de tablets, e a gente já sabe que a televisão, né, já estava provocando uma alteração também no ritmo das pessoas, mas isso veio mais forte com a pandemia. E as pessoas ainda não retomaram, essa que é a grande verdade, as pessoas ainda não retomaram os seus ritmos adequados, né? Elas voltaram a trabalhar, mas continuam ainda dormindo tarde, ficando até tarde no computador, tem hora para acordar, mas estão esquecendo aí de regular seus horários de dormir, e isso, lógico, como principal sintoma é a sonolência diurna. Somado a isso, se essas pessoas, além de dormirem pouco que dormem, tem apneia do sono, tem ronco, tem bruxismo do sono, ou outros distúrbios, né, uma insônia, ou seja, que aquelas horas de sono dele são poucas, porque está se privando, mas poucas horas são mal dormidas, ou seja, porque tem um distúrbio ali e não está cuidando, então essas pessoas vão cada vez ficar piores, lógico, cada vez com mais sono, mais sonolentas, e isso traz as consequências que você bem falou aí no início. Uma das consequências são as alterações neurocognitivas, né? Sim, não tem então, dúvida. Não é só memória, isso é o que a gente mais ouve no consultório. Doutor, eu tô mais esquecida, não tô conseguindo lembrar das coisas, tô de dificuldade de me organizar, né? Para realizar nas tarefas, coisas, né? Então, assim, as pessoas têm essas queixas e têm aumentado, sim. E a privação de sono junto, não só ela, né? Mas se junto com ela ainda tem um distúrbio do sono, como a apneia, ronco, né? Um bruxismo do sono, as pessoas aí vão ficar cada vez com mais queixas e as consequências para o seu dia a dia, né? A conta chega, né? A conta chega e você acaba prejudicando o seu profissional. Vamos, né, nossos ouvintes aí, às vezes a gente não dá valor, mas eu tô esquecida, não sei o quê. Mas a alteração cognitiva não é só isso, gente. Lembra que quando você tem uma alteração que causa desatenção, causa sonolência, vai prejudicar na sua produtividade, vai piorar a sua produtividade no trabalho, isso vai ter um impacto econômico muito grande, como a gente observa isso, né, Vanessa? Sim. Com os nossos, quando você vai procurar um serviço simples, o secretário esquece de anotar, o banco está errando demais, horários que você vê, às vezes até informações erradas na mídia, porque falta de atenção, porque as pessoas estão mesmo cada vez mais cansadas, mais aéreas, e isso é uma das consequências da privação. Então você tem um impacto econômico aí, direto. Sem contar o risco também, né? Não, um risco de vida. Sim. Né? Para piloto, motorista, depois a gente comenta uns dados novos sobre isso, que são muito importantes, a população precisa se atentar. Então vamos prestar mais atenção no nosso sono e pôr como prioridade o nosso horário de dormir, né? Preservem o seu horário de dormir, né? E você, claro, pode participar conosco pelo 12 30 19 8801. Pode mandar a sua pergunta aqui à doutora Lilian Gianazzi, que é especialista em odontologia do sono. Hoje falar um pouquinho sobre esse assunto tão importante. Inclusive, o que chama atenção também, né, doutora Lilian, é essa questão que não tem mais idade. Porque há um tempo atrás a gente pensava, né, às vezes no pai de família, porque também tinha preocupação. Hoje não, crianças estão tendo dificuldades com o sono. E pensa só, tá na fase de desenvolvimento, de crescimento, como isso é alarmante, né? Pois é. As crianças, assim, que eu vejo, né, em relação a isso,
Tem distúrbios do sono na infância? Tem, mas a prevalência não é tão grande quanto no adulto, né? Então, você sabe aí que a apneia do sono na criança é em torno de 1 a 3%, o ronco em torno de 9%. E isso vai sim dar um prejuízo muito grande nessa sonolência, no aprendizado e no comportamento. Mas o que eu vejo hoje é a falta de limites em relação às mídias, como a gente já falou. Pois é. Então, assim, as crianças já têm seu celular logo de pequeno, já estão na primeira infância, já têm o seu celular, ficam no celular, vão para o quarto, levam esse celular ou esse tablet, não tem uma fiscalização de horário. Então, eu acho que isso é muito sério e isso vai impactar no futuro daquela criança, não só na parte de saúde, que prejudica crescimento, prejudica aprendizado, comportamento, mas também a criança, ela começa, por ter como consequência essa sonolência, tá sempre indisposta, tá sempre com aquela preguiça, né, que na verdade é uma falta de sono, isso vai comprometer a formação dessa pessoa. Então, quando ela estiver mais velha, com 18 anos, 20 anos, o que ela vai ter, quais são as dificuldades que ela vai ter tido para chegar lá nessa idade, e como profissional, o que ela vai estar almejando, e se ela conseguir ser um profissional, como que vai ser esse profissional, né? Como que ela conseguiu capacidade para ter um aprendizado adequado. Porque hoje está muito sério isso. A gente tem que lembrar que não é na criança. Ela vai se desdobrar, ela vai virar um adulto, né? Que adulto ele vai ser. Sim, lá na frente. Quais as limitações que ele vai ter por conta disso, desse comportamento agora na infância. E é tão importante, né, a gente pensar sobre essa questão de limite, né, porque começar exatamente com esses pequenininhos, né, a senhora disse, é o futuro, né, lá na frente eles vão ter essas consequências. Pega os adolescentes mesmo, né, quantos adolescentes tendo dificuldade, aí vem questão psíquica também, e pode dizer, as pessoas podem dizer, não, mas não tem nada a ver. Tem, gente, tem relação, né, doutora? Tem a ver. Tem um trabalho, que agora eu não vou lembrar a fonte, mas eu estou falando em relação ao uso excessivo, sim, tá? Não estou falando nem em relação ao sono. Isso vai prejudicar o sono porque os adolescentes e as crianças estão indo para a cama, os pais não estão vendo, mas eles estão com o celular lá. Então tinha que ter um limite nisso. Pegar o celular por limitação de uso, de horário de uso. Mas fora isso, durante mesmo seu desenvolvimento, teve uma pesquisa recentemente que saiu, acho que foi nos Estados Unidos, avaliando o QI dessas crianças em relação ao uso do TikTok. Então, eles falam que as crianças que mais usam são as que têm menos desenvolvimento intelectual. Então, os pais têm que começar a pensar nisso. Os países que proíbem esse uso, que nós sabemos quais são esses países, foram os criadores do TikTok. Lá não se pode usar TikTok. Você vê, né? Que coisa, são, né? Os QIs mais altos. Olha isso. Então, assim, são os que aprendem mais rápido. Então, os pais têm que acordar para isso. Tem que, infelizmente, pôr limite na quantidade de uso e no que está usando, aonde a criança está vendo, o que ela está vendo, né? Então, isso aí já passou, eu acho, do ponto de se pensar com mais seriedade, mais atenção. Tem que ter pulso. Isso não vai depender de ninguém mais além da própria família. Começa lá. Então, tem que falar não é não. E tem que pôr um limite. E dar exemplo também, né? E dar o exemplo, não exatamente. Falar que não usa e ficar usa, lá, né? Exato. Com certeza. Agora, doutora, conta um pouquinho pra gente. Há um tempo atrás, né? Isso até vem agora se mudando um pouquinho, mas até um tempo atrás, a gente percebia que quando falava de sono você tem que dormir 8 horas por noite, né? Mas isso veio mudando e isso não é real, né? Isso não é um padrão que existe, né? Não existe um padrão. A grande maioria das pessoas dormem de 7 a 8 horas, né? Então, essas pessoas que estão nesse meio, elas são pessoas que se adaptam muito facilmente. Por exemplo, se tiver que ter um trabalho noturno por um período, ela vai se adaptar. E se ela tiver que acordar muito cedo, ela também vai se adaptar. Mas a média da população estaria aí nessas 7, 8 horas. Mas nós sabemos que existem os grandes dormidores e os pequenos dormidores, que é um nome científico para esses dois grupos. Os grandes dormidores são aquelas pessoas que precisam mais de 9 horas e meia de sono, ou seja, se não dormir esse tanto, eles não acordam bem. E existem os pequenos dormidores que se sentem bem, acordam dispostos, querendo pedalar, aquele pique, com menos de 6 horas de sono. Né? Um sonho. Então, assim, são pequenos, é uma parcela pequena, a extremidade dessa curva de Gauss, né? Mas existem sim. Então, as pessoas precisam primeiro entender qual é a sua necessidade de sono, para depois querer se impor uma quantidade de sono. O que a gente vê é o contrário, né? A maioria que estaria ali entre 7 e 8 horas de sono,
dorme muito menos, porque está dormindo muito tarde, como a gente falou, mas Sim. tem hora para acordar. Então, por isso que eu repito, vamos dar prioridade para as horas de sono que o nosso corpo precisa, porque a nossa saúde, a longo prazo, como você falou bem, depende disso. Às vezes, quando a gente é novo, a gente não vê consequência. Ah, eu durmo tarde e não sinto nada. Mas quando você vai chegando nos 35, 40, você vai começar a sentir. Então, você vai ver que você não se recupera tão bem de uma noitada. Se você comer demais, for numa festa, você não vai se recuperar, vai levar 2, 3 dias. Então, o seu organismo ele vai começar a sentir a dificuldade de uma vida sem regras, né? De uma rotina que não tem regras. Então, a gente precisa já, desde pequeno, acostumar o nosso corpo a uma rotina saudável. De vez em quando a gente tem algumas coisas, programas, alguns eventos que a gente vai sair, vai. Mas o que a gente vê é que as pessoas estão todos os dias dormindo muito tarde e acordando na hora que tem que acordar, mas no total está dormindo menos do que deveria. Então a gente tem que acordar para isso. E a gente percebe também, até diante, né, desse advento da tecnologia, né, que a nossa vida, cada dia que passa, parece estar mais corrida, né? A gente até brinca, às vezes fala, nossa, mas parece que o dia não tem mais 24 horas. E o dia mantém-se tendo 24 horas, né? O que, na verdade, a gente não percebe é que, às vezes, a gente não impõe limite e vai assumindo muitas coisas. Isso aí. E isso é um grande perigo, né? Porque a gente acaba dizendo sim para tudo, não. Ah, tal coisa sim, vai assumindo várias coisas. Quando antigamente, né, a rotina de pegar os nossos pais, os nossos avós, era trabalhar, chegar em casa, jantar cedo, jantava cedo, né? Dormia cedo, no outro dia acordava cedo e tava tudo certo. Hoje não, hoje a gente tem várias coisas, sai. Uma atividade física, um curso de aperfeiçoamento, enfim, você tem muitas atividades. E quando, na verdade, o nosso corpo, ele também sente, né? Sente, a gente tem que pôr um limite, Sim. né? E tem que se planejar. Né? Readequar essa rotina, Readequar nossa né? rotina. Tem que fazer sei lá, se você precisa de 8 horas de sono, você tem que fazer as 8 horas de sono caber nas suas 24 horas. Esse é o segredo. Com né? certeza. Tem participação aqui, a Lúcia, do Parque Novo Horizonte, aqui de São José dos Campos, manda pra gente aqui. Boa tarde, gostaria de saber, meu marido dorme tarde, acorda cedo e às vezes de madrugada nunca dorme direito, as horas necessárias. Será que isso não prejudica? Com certeza prejudica, né? Agora, a gente precisa saber o porquê que ele não tá dormindo bem, às vezes à noite, que ele não dorme. Porque dorme tarde, acorda cedo. E às vezes não dorme bem, é isso que ela tá falando. Isso. Então tem que saber o que é isso não dormir bem. Tá roncando muito, tá acordando. Então, assim, precisa passar por um especialista do sono, fazer um bom diagnóstico, uma anamnese boa, para poder corrigir isso. O sono, ele não pode ser interrompido durante a noite. Né? Como eu disse no começo, tem pessoas que dormem menos mesmo, são os pequenos dormidores. Sim. Mas isso não quer dizer que ele vai ter um sono ruim. Se ele tiver as 6 horas de sono dele sem interrupção, sem apneia, sem ronco, sem se mexer, sem ficar acordando toda hora, aquelas 6 horas vão cumprir o papel delas de restaurar o seu corpo, todos os seus hormônios, sua imunidade, tudo aquilo que você comentou no início do programa. O que não pode é você dormir as horas que o seu corpo exige, deitar e dormir aquelas horas, só que aquelas horas de sono não tiveram qualidade. Então, ela precisa pedir para o esposo buscar uma anamnese, fazer um diagnóstico para poder saber qual a causa desse pedaço do sono dele que não está bom e instituir o tratamento correto, né? E isso tem que ser feito sem pestanejar. Com certeza. Inclusive, é importante destacar isso, né? Que não são as horas de sono, é a qualidade do sono, né? Você tem que cumprir as horas também que você precisa. Sim. Porque se você dorme bem 6 horas, mas seu corpo precisa de 8, você também vai ter sono. Então, assim, respeitar as horas de sono que você tem, o seu organismo individual, que é diferente do meu, que é diferente do outro, e essas horas que meu corpo precisa, tem que ser um sono de qualidade. Muito bem, mais uma participação, é o Donizete de São José dos Campos. Boa tarde, parabéns pelo tema. Gostaria de saber, moro sozinho e percebo que a minha cama acorda toda revirada. Provavelmente eu mexo muito. Gostaria de saber se esse é um sinal que posso ter algum problema com o sono, já que posso dormir 6, 8, 10, 12, 14 horas e acordo cansado. Te entendo, Donizete. Sem dúvida, Donizete, você
Com certeza tem algum problema do sono. Eu recomendo que você faça polissonografia. A pessoa que se mexe muito, acorda com a cama toda revirada, porque com certeza se mexeu muito, né? Lógico, se a cama está revirada. Se você está se mexendo muito, você está tendo alguma dificuldade. Geralmente, na grande maioria, é uma apneia do sono. Então, você busca uma posição melhor para poder abrir as vias aéreas. Mas também existe aí as pernas inquietas, e a pessoa às vezes se mexe muito durante o sono. Então, uma polissonografia vai poder dizer exatamente o que você tem e aí, a partir daí, fazer o tratamento correto, né, para o distúrbio do sono que for diagnosticado. Então, é importantíssimo buscar um diagnóstico mais rápido possível, porque isso vai comprometer sua saúde a longo prazo. Doutora, apneia do sono, para quem nunca ouviu falar sobre isso, o que isso significa? Apneia do sono são paradas respiratórias, várias paradas respiratórias durante o sono, e elas podem acontecer em números variados de vezes, e com no mínimo, a duração mínima de 10 segundos. Então, no exame de polissonografia, você vai detectar isso. Então, toda parada respiratória que dura no mínimo 10 segundos é considerado uma apneia do sono. Apneia do sono nós temos, quando eu falo a parada respiratória, e quando a gente fala de odontologia do sono, a gente está falando da apneia obstrutiva do sono, porque existem 3 tipos de apneia, Sim. A obstrutiva, central e a mista. O dentista do sono, através do aparelho intraoral, ele vai tratar a apneia obstrutiva, que é o fechamento da garganta durante o sono. Essa é o tipo de apneia mais comum. Aquela que parece que se realmente... Que você olha para a pessoa, parece que a pessoa não está respirando. Parece que a pessoa parou de respirar e a barriga fica levanta, sobe e desce. A pessoa faz força para respirar e não consegue. Essa é a apneia obstrutiva do sono, que é a grande maioria dos casos. A apneia central é mais raro, mas não é tratada pelo dentista porque não existe obstrução. É uma parada respiratória causada pelo drive central que para de mandar o estímulo respiratório. Então, isso existe, a gente vê essa apneia central relacionada a algumas outras doenças, mas não é o cotidiano rotineiro. Sim. A grande maioria é a apneia central. Então, nós vamos tratar essa apneia central com o aparelho intraoral, que é um aparelho que avança a mandíbula e abre as vias aéreas. Então, essa apneia central, essa apneia obstrutiva, ela tem 3 graus. Ela pode ser leve, moderada e grave. E ela é uma doença progressiva, ou seja, ela não tem cura. Ela é uma doença que só vai aumentando com a idade. E ela aumenta muito o risco para as morbidades e a mortalidade. Então, o que significa isso? Que a presença da apneia obstrutiva do sono, ela abre porta para várias doenças. Então, aumenta aí em 3, 4 vezes o risco de problemas cardíacos, infarto, derrame, fibrilação. Aumenta em 4 vezes o risco para diabetes e resistência de insulina, problemas hepáticos, de fígado, de rim, depressão, ansiedade, os problemas cognitivos que nós já falamos e em alguns casos mais graves leva até impotência, no caso dos homens. Então, existem outros problemas que a apneia vai causar. Nós sabemos recentemente que existe aí uma correlação interessante entre a presença de apneia, né, e a doença de Alzheimer. Então, a presença da apneia pode acelerar a evolução dessa doença. Parkinson também. Então, a gente tem que estar muito atento em relação à apneia do sono. Viu que o seu parceiro está roncando, viu que ele para de respirar, às vezes parece que ele parou, né? Parece que deu um pause ali no filme, né? Tá pausado, a pessoa tá congelado por segundos ali, já vale a pena, só isso já vale. O fato de roncar já vale a pena você investigar, porque o ronco muitas vezes, na grande maioria das vezes, ele é só a ponta do iceberg. Por trás do ronco já tem uma apneia instalada. Então já é ali, se for algo que você precisa ter visibilidade ali real, ouvir alguma coisa. É o ronco. Então, você pode até não ter apneia ainda, quando o problema é muito recente. Aí só tem uma vibração do tecido da garganta. Aí faz o barulho do ronco. Vai fazer o barulho do ronco. Mas na grande maioria, além do ronco, você já tem as paradas respiratórias que podem acontecer várias vezes durante o sono. E às vezes a pessoa acha que tá tudo bem, principalmente quem mora sozinho, que é o caso dele, né? Que fala que, eu moro sozinho, às vezes eu percebo isso, mas às vezes ele não sabe que ele tá roncando, não sabe que ele tá dormindo, não tem nem como não saber, não tem ninguém ouvindo. Né? Ninguém reclamou, né, André? Então, assim, o que eu sugiro, né? Que ele busque realmente um diagnóstico, busque fazer uma consulta para poder avaliar e pedir os exames necessários. E para o ronco, hoje existem vários aplicativos que você pode baixar para ver se você está roncando, né? Você deixa rodando a noite inteira ali, tem o Snore Lab,
tem o Cycle, eu acho. Tem vários aplicativos que você pode baixar no seu celular. E ele fica, a hora que você vai dormir, você liga e ele, no final do dia, à noite que você acordar, aperta o botão e vê se você roncou ou não. Olha só. Então, assim, um ronco pelo menos você consegue. Se você mora sozinho, você consegue saber. Mas lembre que o ronco sozinho, nem sempre ele está sozinho. Na maioria das vezes ele vem com uma apneia por trás. E para diagnosticar a apneia é só o exame de polissonografia. Não tem outro jeito. Muito bem, hoje nós estamos conversando sobre a importância do sono. Quem nos auxilia no tema é a doutora Lilian Gianazzi, ela que é especialista em odontologia do sono, falando sobre esse assunto importante. Nós vamos a um rápido intervalo e a gente volta já, e você continue mandando a sua mensagem, a sua pergunta para o 12 3019 8801. Após o intervalo a gente vai aqui com as participações. Não saia daí. Pontualmente 1h, estamos de volta com o programa Abre Aspas. Hoje é sexta-feira, dia 2 de fevereiro de 2024, e hoje nós estamos falando sobre a importância do sono. Quem nos auxilia no tema é a doutora Lilian Gianazzi, ela que é especialista em odontologia do sono, falando um pouquinho pra gente aí, né, sobre a importância de se ter qualidade, né? Não apenas as horas dormidas, mas a qualidade. E você, claro, pode participar conosco pelo 12 3019 8801, 12 3019 8801. Doutora, tem uma participação que chegou aqui pra gente pelo nosso Instagram. O Carlos de Jacareí, ele pergunta aqui se a qualidade do sono, ela impacta na imunidade. Como é que fica isso? Com certeza. Se você precisa de um sono adequado para restaurar todas as suas funções, né, do seu organismo, você precisa dar um reset. À noite é o horário, né, que você dá um reset em tudo aquilo que você precisa para ter um dia seguinte produtivo e saudável. Isso está incluindo a sua imunidade, né? Então, o sistema imunológico, ele é, sim, afetado diretamente quando você não tem um sono de qualidade. Então, isso a gente viu muito na pandemia também, né? As pessoas, aí aumentou muito a quantidade de herpes, vírus, né? Tudo, sim, porque a imunidade cai, né? E você acaba ficando com o seu sistema, com as suas defesas, né, baixas, né? Então, assim, tem trabalhos que mostram, né, que usaram vacinas, inclusive, né? Fizeram uma pesquisa com 2 grupos. Um grupo, foi a vacina da hepatite, se eu não me engano. Em um grupo, eles pediram para as pessoas dormirem no seu horário normal, né, e vacinar no dia seguinte. E o outro grupo, eles privaram as pessoas de sono, deixando elas acordadas até 3, 4 da manhã, e tinham que acordar de manhã para poder também receber a vacina. E depois de 1 mês, eles foram fazer os testes, né, colheram o exame de sangue e viram que aqueles que dormiram tarde estavam apenas com 2% de eficácia da vacina. Olha só. Então, assim, a sua imunidade, ela é impactada diretamente se você tem um sono ruim. Por isso que a gente tem que estar sempre batendo nessa tecla. Respeite as horas de sono que o seu corpo pede e, lógico, cuide para que essas horas, se você está conseguindo dormir, né, dorme cedo, acorda cedo, que essas horas sejam de qualidade. Com certeza. Porque senão não adianta, você tá deitado. Só dormir, deitar. Você tá deitado e fica com um sono de qualidade ruim, você não tem o quê? Uma restauração. Lembrem disso. Quando você dorme, o que acontece no seu corpo? Quando você dorme, você tem uma reposição, né, de tudo que você gastou na vigília anterior. Então, pra gente estar aqui hoje conversando, eu tô raciocinando o que eu vou falar, você tá recebendo o que eu tô falando e tá guardando isso, né, decifrando, entendendo para poder armazenar. A gente tem que estar com uma postura ereta, eu tenho que estar aqui com o pescoço em cima. Não, normal, a gente tem controle do nosso corpo, né? A gente não está caído. Então, tudo isso demanda energia, tudo isso tem gasto energético, né? Eu estou também com o meu sistema imunológico trabalhando, meu sistema cardiovascular trabalhando, minhas fibras, pele, cabelo estão todos sendo trocadas, estão sendo usadas, né? Na verdade, sendo gastos. Então, durante a noite, meus hormônios, então, estou tendo gasto de hormônio para poder me manter aqui, fazendo todas as minhas funções. À noite, quando eu durmo, meu cérebro ele vai fazer o quê? Como se fosse um maestro, ele vai orquestrar que todos os órgãos tenham aquilo que eles gastaram repostos. Então, é à noite que o cérebro vai determinar. Fígado, reponha isso. Sistema imunológico, repõe suas células, refaça células de fibras musculares, pele, cabelo. Uma forma bem leiga de falar. Sim. Mas o cérebro está ordenando, ele está fazendo
como se fosse uma grande orquestra, onde cada órgão é um instrumento e ele está regendo tudo isso, para que você acorde. Neurotransmissores, né, no caso da depressão, ansiedade, eles têm que ser repostos e tem que estar em equilíbrio. Então, todo dia, toda noite, isso deveria acontecer. É durante a noite, numa fase profunda do sono, na fase 3, que você tem a limpeza da parte linfática, que a gente chama no corpo nós temos as linfas, né? E no cérebro existe o sistema linfático, que são as glias. Então ali existe um sistema que vai tirar do cérebro todo o lixo celular que ficou durante o dia. Se é no sono que isso acontece. Por isso que hoje a gente sabe que o Alzheimer está relacionado com o sono de má qualidade, com apneia, com insônia, né? Então isso piora. Por quê? Porque você não dorme, você não tem oportunidade daquela faxina cerebral ser feita. Então, durante a noite a gente tem que ter um sono tranquilo para que o corpo esteja parado, bem, com tudo lentificado, para que o cérebro consiga trabalhar. Quando você tem uma apneia, se falta o ar, o que o cérebro faz? Ele para de fazer o que ele está fazendo e vai tentar encontrar alguma forma de fazer o paciente voltar a respirar. E isso se repete a noite inteira. Então você fica nunca, né, o trabalho. Não, você nunca conclui. É igual uma faxina. Sim. Se você se propõe a fazer até as 5 da tarde, mas se o seu vizinho toda hora vier bater na sua porta pedindo alguma coisa, você vai parar de fazer e chega às 5 horas você não fez nada, né? Não fez quase nada. Então é isso que o nosso corpo passa quando você tem a apneia do sono, quando você dorme picado, dorme um pouco e acorda, dorme um pouco e acorda, né? Então existem várias formas de você destruir o seu sono. Não é só a apneia, outras coisas. E a própria privação do sono também não permite que você tenha essa restauração na quantidade adequada. Com certeza. Doutora, até a senhora comentou em relação a essa questão de fases do sono, né? E muitas vezes as pessoas podem não se atentar, mas eu gostaria que a senhora falasse, eu acho muito interessante isso, né? Porque a gente acha que é só deitar e pegar no sono e pronto, acordar no outro dia. Mas não, é nesse momento que tem trabalho aí dentro da gente, né? Exatamente. O nosso sono ele não é igual durante toda a noite, né? Então, existe o ciclo do sono, que esse ciclo do sono se repete várias vezes durante a noite. E dentro desse ciclo do sono, o ciclo está dividido em 4 fases. Nós temos 4 fases de sono. O N1, o 2, o 3 e o REM. A fase 1 do sono é uma fase entre a transição vigília-sono. É aquele momento em que você está dando uma cochilada, mas acorda. Dá umas pescadas. Dá umas pescadas e acorda. Às vezes o marido até ronca assistindo uma televisão. Aí a esposa... Para de roncar. Ele, imagina, eu tô assistindo, como é que eu ronquei? Mas ele não percebeu, mas ele estava entrando em sono. Aí como alguém acordou, ele voltou. Então o N1 é uma fase muito sutil ali da transição. Comecinho. Se ninguém te atrapalhar nessa fase, você aprofunda o sono e vai para N2. Esse N2 é a fase em que você fica, a grande maioria, 50% da noite a gente fica nessa fase. Então, ele é uma fase que a gente acredita, não se sabe bem a função dela, mas acredita que é uma fase que nos ajuda a manter em sono. Porque existem alguns elementos que a gente vê na polissonografia nessa fase N2 que são responsáveis para quando alguém tenta acordar o indivíduo, esses elementos aparecem tentando fazer manter o sono. Olha que então o N2 geralmente também tem uns trabalhos mostrando que a parte da memória também está relacionado nessa fase, né, com alguns grafoelementos. Depois, se ninguém te atrapalhou nesse sono, nessa fase você vai para o 3, que aí sim é a fase profunda. Muita gente confunde, é o N3 que é a fase profunda. É nessa fase que você restaura a parte física. Então é aí que você vai ter tudo que a gente acabou de comentar. Sim. Restaurar a parte do coração, respiração, imunológica, tudo que é relacionado à parte física, você vai ser restaurado aí. E essa fase é importante, né? Principalmente para as crianças, sim, porque é bem nessa fase que tem a liberação do hormônio de crescimento. Então, maior quantidade, né? Também é liberado de dia, mas a maior pico de liberação é à noite. E para nós adultos é uma fase importante porque é nessa fase que você tem a proteção muscular. Então, quem não tem o sono N3 adequado, tem muita dor crônica, né? Então, a gente precisa ter esse cuidado. Aí, se ninguém te atrapalhar no N3, você vai pro REM, que é a fase que recupera a parte cognitiva. Então, é uma fase em que o cérebro está muito ativo, está mais ativo até do que na vigília. Então, ele está ali fazendo várias conexões nervosas para te ajudar e te fazer com que você guarde tudo que você aprendeu durante o dia, que você tenha uma boa memória, reter conhecimentos. E para os homens, a liberação da testosterona. Então, por isso que quando você tem uma apneia e você tem muita supressão de REM, você pode ter esse prejuízo e
está relacionado aí com a impotência transitória. Olha, né? que interessante, Então, né? tem muitas outras coisas que acontecem, mas de uma maneira geral é isso. Então, do N1 ao REM, ele vai levar em torno de 110, 120 minutos e depois, durante a noite inteira, ele vai voltando do 1 até o REM, do 1 até o REM. São vários ciclos, então. De acordo com o número de horas que você dorme. Se você dorme em torno de 7 horas, 8 horas, você vai ter uns 6 ciclos. Quem dorme menos vai ter menos ciclos, mas o que importa é dormir bem, entendeu? Cumprir esse ciclo todo, né? Cumprir o ciclo sem ficar interrompendo, sem ter apneia, sem ter insônia. Porque se o seu corpo precisa de 6 horas e dormiu 6 horas bem, ele vai restaurar. Se você precisa de 8 horas e dormir as 8 horas sem distúrbio de sono, você vai restaurar. O que não pode é você ficar 8 horas, mas acorda no meio, tem apneia, tem bruxismo, tem pernas inquietas, se vira demais, ou seja, vai no banheiro. Levanta para ir no banheiro, que está muito relacionado com a apneia. Então, quando os pacientes começam a tratar a apneia, a primeira coisa que eles falam, doutora, eu não estou mais levantando para fazer xixi. Ou então, nossa, doutora, antes eu ia 3, 4 vezes, agora eu vou uma. Então, isso tem uma relação direta. O número de vezes que você acorda, lógico, temos que, na anamnese, você vai ver se o paciente tem algum problema de próstata, tem alguma outra coisa que possa contribuir com isso. Mas, sempre quando você trata a apneia, diminui o número de vezes que ele vai ao banheiro. Ele pode até ter outras doenças que façam ele levantar, mas a quantidade diminui. Porque uma parte do problema você tirou, que é a apneia do sono. Com certeza. Então tem várias coisas interessantes. Nossa, assim. é fantástico, né? Pensar nessa... todo esse trabalho, né? Enquanto uns descansam, outros trabalham, né? Exatamente. Ou tenta, pelo menos, Exatamente. né? Ô, doutora, tem uma participação bem interessante aqui. Eu tenho certeza que muitas pessoas se identificam com essa colocação aqui da nossa ouvinte. Ela pediu para não ser identificada. Ela diz o seguinte: gostaria de saber, até tenho sono e tento dormir cedo, mas é como se a minha cabeça, o meu cérebro não parassem de funcionar. Doutora, poderia me ajudar? Porque realmente estou preocupada. Tenho vontade de dormir, mas eu não consigo me desligar. E ela está aqui representando muita gente, né? Então, provavelmente ela deve ter insônia, né? Que foi como você comentou no começo. Às vezes a pessoa tem dificuldade para dormir, ou ela consegue dormir, mas acorda, não consegue manter o sono, ou aquela pessoa que dorme, mas acorda antes do que gostaria. Então, existem essas formas de insônia e a gente sabe que a insônia, a grande causa da insônia é a ansiedade, é uma alteração emocional. Algum gatilho que aconteceu lá atrás, alguma coisa que iniciou, né, essa preocupação. A pessoa às vezes também com muita ansiedade, né? A pessoa que centraliza as coisas, que se preocupa, né? Tem gente que quer fazer tudo, que quer resolver tudo. Aquela história de querer dar conta de né? tudo. Então, assim, é o perfil daquela pessoa. Sim. Então, isso favorece, sim, essa insônia. A pessoa às vezes está até cansada, mas não consegue dormir. Uma briga, né, o pra dormir. cérebro está hiperativo. Então, não adianta, assim, a gente... De cara, logo as pessoas pensam, eu vou tomar um remédio. Mas hoje, né, isso a gente viu ano passado, foi lançado o consenso de insônia, o mais novo. A gente já sabia disso, mas agora foi reforçado. A grande causa, na maioria das vezes, é, né, cognitivo. Então, existe hoje a recomendação de que o primeiro tratamento para insônia seja a terapia comportamental cognitiva para insônia. Porque você tem que resolver esse problema mesmo que ela falou, que é o cérebro hiperativo, que não para de pensar, né? Então, isso vai levar a uma insônia. E se não tratar, realmente depois é difícil retornar. Então, você pode tomar medicamento? Pode, mas tentem primeiro fazer o tratamento que é a recomendação, que é o tratamento cognitivo. Pode associar uma medicação no começo? Pode, quem faz o tratamento de insônia é o médico, né? O dentista não vai atuar nessa área. Mas a gente sabe que, às vezes, a pessoa precisa de um medicamento para iniciar, né, todas essas coisas que ela vai ter que mudar na sua rotina, porque também envolve isso, né? Uma mudança de hábitos, mudança de rotina, que às vezes as pessoas não querem. Então, não adianta tomar remédio e não mudar a sua rotina, porque você vai cada vez precisar de uma dose maior e não vai resolver o problema. E hoje a gente sabe que o ideal seria você tomar uma medicação de 3 a 6 meses. Alguns casos mais, precisa, tudo bem. O médico vai ver isso com cada caso, mas a grande maioria, se seguir uma mudança de hábitos, consegue com uma medicação aos poucos chegar num sono adequado e depois ir tirando essa medicação devagarzinho, né? Mas a gente vê na clínica, Vanessa, pessoas que estão tomando uma medicação assim há 5, 10 anos,
Então a gente sabe, isso a gente viu no congresso agora do ano passado, que foi o mundial, né, do sono, foi aqui no Brasil. Sim. Então nós vimos vários, não foi vários, teve um dia só sobre isso, mostrando o quanto essas medicações a longo prazo abrem portas para Alzheimer, né? Então, assim, acelera mesmo e muitas vezes a pessoa acaba tendo outras complicações, outro tipo de demência também. Então a gente precisa parar para pensar. É horrível a gente querer dormir e não conseguir. Então, o que eu falo para ela? Que ela busque, né, um especialista em sono, que trate insônia, baseado em sono, porque a gente sabe que tem medicamentos específicos para não prejudicar também o sono. Então, não é mais qualquer medicamento que a gente pode dar para insônia, como fazia muito tempo atrás, né? E tentar realmente seguir as orientações que ela vai receber para mudança de hábito e aceitar que é necessário uma terapia cognitiva. Existe hoje a terapia específica para isso. É terapia cognitiva comportamental para insônia. Então, tem psicólogos, terapeutas que fazem essa terapia, que ela é específica para isso. É muito interessante pensar exatamente isso, né? Que às vezes a gente tem essa dificuldade para dormir, ou para pegar no sono, como ela relatou, ou mesmo para se manter, né? E às vezes você até faz os exames lá do sono, né? Faz a polissonografia, não dá nada, e alguma coisa ainda persiste, né? Porque às vezes a gente precisa entender que tudo isso tem relação. Nosso corpo é uma máquina interligada, né? Se seu emocional não está bem, se o seu psicológico não está bem, se seu físico não está bem, um é ligado no outro, não tem como, né? A gente sabe quantos casos de infarto, quanta situação aí de sobrepeso, tudo está relacionado à questão do sono, né, doutora? Tudo está relacionado, é o que eu sempre falo. Não adianta você querer estar num ótimo endocrinologista para perder peso, você está fazendo uma academia, seguindo o seu ritmo, né? Aqueles programas, né? Que você geralmente faz quando quer perder peso, né? Dieta, exercício. Mas se você não tem uma noite de sono adequada, o seu resultado vai ser lento, vai ser muito demorado. Você começa a desanimar porque você não vê resultado, porque você não tem um sono de qualidade. Então, isso tem trabalhos mostrando com medicamentos, inclusive. Se a pessoa toma medicamentos para controle de doenças crônicas e não tem um sono de qualidade, aquele medicamento não consegue controlar aquela doença de uma maneira integral. E aí o paciente fica sempre flutuando, né? Fica com os valores, né, flutuantes, ou seja, quem olha os seus exames pensa assim, nossa, ele não está tomando a medicação, ou não está fazendo o regime. Mas na verdade ele está fazendo tudo certinho, só que ele tem apneia. Só que ele não dorme, só que ele tem insônia. Então, assim, não adianta você fazer tudo que você tem que fazer no período que você está acordado e durante o sono você negligenciar. Dormir tarde, dormir menos do que precisa, ou se dorme no seu tempo, no tanto que você gostaria, mas dorme mal. Então, tem que ter os três. É alimento, é exercício, é sono, e tudo isso tem que estar permeado por um emocional saudável. Com certeza. Inclusive o que a gente consome, né, a alimentação, por exemplo, próximo ao horário de dormir, tem relação com a qualidade também daquela noite, né, doutora? Lógico, a gente sempre fala, né, não faça ingesta pesada, né, então a janta sempre uma coisa mais leve, até 3 horas antes de dormir, sempre uma coisinha leve, uma saladinha, uma carninha, alguma coisa bem, né, um grelhadinho. Você não consumir bebidas alcoólicas, cafeína, tudo que é de café, né, tem a cafeína, ou que são estimulantes, né, Red Bull, Coca, Guaraná, chocolate, o doce faz com que você desperte também, coisas doces. Então a gente fala para as mães, não fica dando achocolatado pro filho na hora de dormir, não fica adoçando as coisas na hora de dormir, você acaba estragando o sono, você vai fazer com que aquela criança durma mais tarde, você acelera o cérebro daquela criança. E isso para nós também é verdadeiro. Vou falar uma coisa aqui para os pais que fumam, né? A gente vê que tem muita gente ainda fumante. Então, quem fuma, a nicotina, ele é um estimulante. Então, você também atrasa o seu sono. Então, tem gente que fala, não vou dormir, vou fumar um cigarro. Aí piora. Aí vai estimular mais ele ficar acordado. A nicotina, ela corta a melatonina também. Então, são 2 fatores. Além dela interferir na melatonina, ela é um estimulante. E não é só isso, né, gente? A fumaça, né? De quem fuma. Eu fumo, mas não tem problema, né? O problema é meu, só estou me prejudicando. Não, se você tem criança, ou se você tem o seu parceiro, a fumaça que ele inala também vai prejudicar, também vai ser estimulante para ele. Fora outras coisas, né, no seu corpo que
resíduo da fumaça tem, não é só isso. Mas em relação ao sono, quem está perto também vai sofrer essas consequências, tá? Tem jeito, né? Doutora, mais uma participação, a Camila de São José dos Campos. Doutora, tenho sentido muito sono, durmo, mas acordo sempre querendo dormir mais. Fiz alguns exames e deu que estou com falta de várias vitaminas e minerais. Isso pode ter alguma relação com esse sono excessivo, esse cansaço que não passa? Tem, lógico que tem, né? Sempre você vai ter que avaliar tudo, o seu corpo de uma forma geral, né? Então, o sono não é responsável por tudo, mas com certeza ele pode ser o responsável por você ter esses minerais em desequilíbrio, né? Ele pode sim estar agindo ali, se você tem uma apneia, se você tem uma insônia, isso pode afetar a produção, né, dos seus hormônios e o resultado dos metabólitos. Então, tudo pode entrar em desarmonia. Lógico que existem outras doenças, né? Sim. O hipotiroidismo, a depressão, outras alterações, né, metabólicas que podem contribuir com esse desequilíbrio. Mas a gente sabe que se você fizer um tratamento e não cuidar do seu sono, talvez seja um pouco mais difícil você reequilibrar esses metabólitos aí, o seu próprio metabolismo. Agora, doutora, em relação à questão do ronco, né, é importante também a gente destacar que o ronco, ele também tem que ser percebido de uma forma diferente, né? Um dia, por exemplo, que eu tô super cansada ou que eu fiz uma atividade mais intensa, se eu roncar um pouquinho ali naquela noite, não tem problema, é normal, é isso? É normal, é isso mesmo. O ronco eventual, né, que a gente chama. Isso. Um ronco eventual todos nós temos, né? Tô gripada, você pode roncar. Eu fui numa festa, tomei mais vinho, tomei um pouquinho mais de álcool. Você pode roncar naquela noite. Fez um exercício, tá mais cansada, pode roncar. Comeu muito à noite, né? Não é o seu normal, mas aquele dia você quis comer uma feijoada à noite, meu Deus. você vai roncar. É a chance, né? Não é que vai, mas aumenta a chance. Isso é um ronco eventual. Isso aí é uma vez ou outra. Agora, quando você ronca mais de 3 noites por semana, já é um ronco instalado. Cansado a semana toda, tem jeito, né? Não, roncando ali. não, aí não. Mais de 3 vezes à noite, né? Toda noite você tá roncando 3 vezes por semana, você já começa a ficar esperto, que você já tá instalando aí, já está instalado o processo do ronco. E pra quem é casado, aí não adianta só dar a cutucada não, viu, André? Não. Adianta dar só a Isso é uma cutucada, coisa que não, a né? gente ouve, sabe? Assim, quando o paciente vai em consulta. O Daniel, não sei se ele está nos acompanhando, às vezes ele nos ouve, né? Nosso parceiro aqui da rádio, o Daniel Castro, ele que brincava sempre, né? Quando a doutora vinha, né? Ah, que a Silvana dava altos cutucões nele à noite lá, por causa disso, né? E é aquilo que a gente vê muito em consulta, né? Quando o paciente vai, ele fala, ai, doutora, antes ela falava que era de vez em quando. Roncava de vez em quando. Agora ela fala que eu tô roncando toda noite. Então, e cada vez tá mais alto. Então, isso é a evolução. Então, se você ronca uma vez ou outra, ok, agora você começa a roncar 3 vezes por semana, no mínimo 3 vezes por semana, você já fica esperto, vocês já estão reclamando e isso vai só aumentando, porque como eu disse no começo, né, o ronco, ele cria uma alteração na fibra muscular, né, então você vai deteriorando, vai aumentando a flacidez da garganta e com isso o ronco vai aumentando e abre porta para a apneia. Com certeza. Doutora Lilian, antes da gente ir aqui para nossa dica final aí, em março, né? Mês que vem, tem a Semana Mundial do Sono. Tem um tema bem bacana esse ano, né? Esse ano, gente, achei assim muito bacana o tema deles, que é a oportunidade de sono a todos para uma saúde global. Então, assim, tá chamando atenção, né? Para que oportunidade de sono, olha isso, então, né? Que alerta, nós né? falamos isso para basicamente é isso que nós falamos aqui. Dá oportunidade, dê oportunidade, né? para você ficar saudável, você tem que dar oportunidade de sono. Para né? você Pra mesmo, você. olha isso. Então, assim, busque fazer, né, uma rotina saudável. Do dia 11 ao dia 17, a Semana Mundial do Sono esse ano, né? Então, vai ter vários eventos. Vai ter muito evento no Instagram, vai ter gotas de sono, né? Que são dicas. Então, durante a semana inteira, fiquem ligados nas mídias que vai ter muita coisa bacana. Legal. Doutora, pra gente encerrar, né? Eu gostaria que a senhora reforçasse algumas dicas, né? A gente já falou aqui, mas desse aquelas diquinhas básicas que pode parecer às vezes bobeira, aquela televisão no quarto, aquela coisinha ali, né? Ou aquele chazinho que pode ajudar. Quais são as dicas pra gente ter aí qualidade no nosso sono e dar essa oportunidade pra gente ter saúde? Isso mesmo. A gente tem que seguir a higiene do sono, né? A higiene do sono é um nome estranho, mas agora tá ficando mais comum. E o que significa higiene do sono? São vários itens. Primeiro item é você ter o mesmo horário para acordar e para dormir.
Então isso é importante, é um dos mais difíceis. Isso ajuda muito para quem tem insônia. Então você escolha um horário que você provavelmente sabe que vai conseguir dormir, lógico, e em torno desse horário não deixe de dormir muitas horas depois desse horário. Em torno de meia hora antes, meia hora depois, tenta se adequar para cumprir esse horário, tanto para dormir quanto para acordar. Viu que deitou, perdeu o sono? Levanta e vai para a sala. Não fica na cama vendo celular, não tenha televisão no quarto. O quarto tem que ser um lugar que você vai para dormir e para namorar, isso que eu costumo falar. Tem que ser escuro, de preferência tem um blackout, tem que estar bem ventilado, né, com uma temperatura adequada para dormir, em torno ali dos 23, 24 graus, que é o ideal, mas quente você não dorme adequadamente, que é o que a gente vê no calor. O quarto tem que estar limpinho, não pode ter cheiro de mofo. Então, o quarto, o cérebro tem que entender que quando você vai para lá, você está indo para dormir. Então, não leve computador, tarefa, não vai trabalhar no quarto, sabe? Tem gente que come no quarto. Gente, vive no quarto, carrega tudo pro quarto. Não, o cérebro tem que entender que ali é um lugar para dormir. Fazer a sua janta, como a gente falou, né? Umas 3 horas antes, coisas leves. Não fazer exercício à noite, né? Então, até 3 horas antes de você dormir no máximo, porque o exercício físico acelera o metabolismo, aumenta a temperatura do corpo e aí vai atrasar o seu sono. Evitar tomar banho quente, aquele banho quente que fica aquele esfumacê. Escaldando. 2 horas antes de dormir, porque ele também eleva a temperatura do corpo, até desacelerar leva tempo. Não fazer DR antes de dormir, né? Deixa para discutir, porque aí você sobe o cortisol, se você subir o cortisol, você vai cortar a produção da melatonina. Atenção, esposas sem DR. Sem DR. Deixa para conversar as coisas mais indigestas durante o dia, né? Para você poder, até durante o dia, poder resolver isso, não ficar te perdendo a noite de sono, né? Com o cérebro acelerado com aquilo. Evitar celular 2 horas antes de dormir, isso é muito importante. Questão de claridade, tem relação luz? Então, quarto escuro com blackout. É isso que eu falo. Quarto escuro, sem luzinha. Doutor, eu tenho medo de dormir no escuro. Então, a luzinha mais fraquinha. A luzinha, sempre se você não consegue, ou num quarto, né, num corredor. Falei medo de dormir coisa de criança, né? Mas tem gente que tem fobia. Então, né? Mas a criança, às vezes, ela não consegue também ficar no escuro. Então, vocês comprem uma luzinha de LED vermelha. É o único comprimento de onda que não interfere na qualidade do sono. Então, não dormir com música no quarto. Então, aquelas pessoas que falam, não consigo dormir sem ouvir alguma coisa. Ou tem gente que já acostumou com a televisão no quarto, não consigo dormir se eu não tiver com a televisão ligada. O que você vai fazer? Você vai pôr no time lá, não tem o sleep, aquela função? Você deita, põe lá daqui meia hora para desligar, 40 minutos. Por quê? Quando você dormir, a televisão vai desligar e aquele ruído a noite inteira não vai interferir nas fases do sono que nós falamos. Porque o sono profundo, ele é atrapalhado por ondas sonoras. É sensível, gente. É sensível. Não gosta de barulho. Não quer barulho nem claridade. Então, assim, pode fazer isso. Uma luzinha vermelha, ok. Para você, uma lanterninha para ir no banheiro, né? Quem não consegue andar no escuro, deixa uma lanterninha vermelhinha para você iluminar o seu caminho, para não ter problema de despertar. Porque o problema é que a gente não quer que o paciente perca aquele ritmo, né? Você pode levantar para fazer xixi e voltar e continuar dormindo. Com certeza. Doutora Lilian Gianazzi, especialista em odontologia do sono, hoje contribuindo conosco aqui no programa Abre Aspas. Doutora, mais uma vez, obrigada pela presença. Que agradeço. Até a próxima oportunidade. Até a próxima, gente. Um bom carnaval para todos. Obrigada. Doutora, para quem quiser seguir nas redes sociais? O @ doutora Lilian Gianazzi, Dor e Sono. Doutora Lilian Gianazzi, Dor e Sono no Instagram. Ótimo. E no Face também, doutora Lilian Gianazzi. Bacana. Tá aí então, o programa Abre Aspas volta aí na segunda-feira com mais um tema para você. Obrigada pela companhia, pela participação. Bom final de semana, fiquem com Deus e até mais. Tchau, tchau.